Mas tá bom. Vou lavar para não perder tempo. Vou lavar o Senhor. Posso?
eu cedei para nós é um motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez para louvar e agradecer o nome do Santo Jesus. Desde já gostaríamos de agradecer ao pastor Regis Henrique, né? Glória a Deus. Vamos trazer aqui, nos convidar para estar aqui ao pastor também da Igreja Abençoada, Kleber, né? Pastor Kleber. Prazer conhecer, pastor. Tragamos também a paz do Senhor e um abraço ao nosso pastor Sebastião Santana, na cidade de Rolândia, Paraná. Miguel. Aleluia. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus nesta noite? Amém. Nós também estamos felizes por poder conhecer mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Como o Elias já falou, agradecendo ao pastor Regi que nos trouxe aqui, também ao querido pastor dessa igreja, a todos os irmãos, os obreiros que estão aqui, o nosso cantor Rael também que a gente conheceu, foi um prazer para nós. Vamos louvar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus nesta noite. Você não está proibido de dar glória, não adorar, porque Jesus está passando aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor que conta a história daquela mulher, passou 12 anos com fluxo de sangue. E apenas com um toque, a história daquela mulher foi mudada. E o mesmo Deus que mudou a história daquela mulher é o mesmo Deus que se faz presente aqui. Quem crê, levanta a mão para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faz um pouquinho de playback, Aleluia. Aleluia. Sinta a sua presença neste lugar, Jesus. Passeia o Senhor, Jesus. Aleluia. Escute bem essa história para você, Deus. Ela ficou sabendo que ele estava fazendo milagres pela região. Ela estava sofrendo, mesmo assim saiu seguindo ele com a multidão. Ela era empurrada, Ela era humilhada também por todos. humilhada e discriminada, mas Aquela mulher tinha uma fé no seu coração, veja só. se eu chegar até ele e dar um toque nele, com certeza vai ter um milagre em mim. Ela tinha gastado Foi-se embora o dinheiro. quase tudo com a medicina e nada resolvia. Mas aí chegou Jesus. Mas quando Jesus na região chegou, ela buscou forças e então gritou: hoje é meu dia. Ela chegou chorando e saiu sorrindo, o rosto abatido logo se alegrou. Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude dele o corpo restaurou. Foi ele quem pegou o pai e fez o ser humano. Seu lado nunca tem engano, pode acreditar. Se a doença chega e vem causando danos, sua virtude queima, tira ela do lugar. Quando ele faz algum transplante, não tem rejeição, e dessa região ele não vai sair. Sabe por quê, pastor? Essa multidão é porque ele está também passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Todo seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Todo seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando. Só quem está sentindo a presença desse Deus no nosso meio, levanta a mão. Deus, glória a Deus. Exalte e glorifica. Aproveita a oportunidade que Ele está passando aqui e fala: é hoje que eu preciso da minha bênção, Jesus. Aleluia. Aleluia! Vamos lá. Ela chegou chorando e saiu sorrindo, o rosto abatido logo se alegrou. Ela estava aos poucos se diminuindo, mas na virtude dele o corpo restaurou. Foi ele quem pegou a Deus em você, pode acreditar.
Ele vai atingir você nesse momento. Sinta Ele pertinho aqui. Passando para te dar bênção, passando para dar o que você precisa. E hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Receba a sua vitória. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Está passando, está passando, está passando aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Receba aí. Jesus maravilhoso está passando aqui. Jesus maravilhoso está passando aqui. E você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a É Deus. um prazer que eu posso ir a essa igreja, louvar a Deus com os irmãos. Obrigado ao pastor Eber pela boa recepção que sempre nos dá aqui. Deus abençoe. Bem aos demais obreiros. Obrigado, pastor. Mais obreiros dessa igreja, todos os irmãos amigos aqui. Deus em Cristo abençoe vocês. Feliz de ter aqui na minha companhia o pastor Rael, meu pai, a Miranda está aqui, também meu sogro, irmão Guilherme. E nós estamos conhecendo aqui, mais de perto, Miquéias, Elias Miquéias, né? E também o pastor lá. E como é o nome lá na cidade? Rolândia. Grande né? Deus, aleluia. Eles estão em Paraná, né? Londrina. Eles estão lançando esse CD, vieram a São Paulo, estão ali em Carapicuíba, e nos conheceram. E aí falaram, nós vamos ficar até o final dessa semana agora. Grande Deus, Queremos aleluia. andar com o Senhor. Então vamos embora. Amém, Jesus. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui estão. Deus abençoe. Vocês foram aprovados aqui, vocês estão em São Paulo. Vou desaprovar aqui. Joga a agenda fora. Né? Aqui é o termômetro, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito bem, irmão. Sem muita delongas, por favor, pega a Bíblia. Vamos ler um texto bem conhecido. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu tenho aprendido com Deus ao ler esse texto aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Grande Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai Grande Deus, aleluia. desceram ali para com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem em espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém. Amém. Irmãos, a vida de Davi, ela é, em certo aspecto, mais conhecida do que a vida de Jesus. Dizem que o John Lennon, ele disse assim, que os Beatles seriam mais conhecidos do que Jesus. Sabia disso. E dizem que quando você faz uma pesquisa no Google
com a palavra Jesus e faz uma pesquisa no Google, colocando lá no Google a expressão Bíblia, diz que existem mais documentos citando os Beatles do que citando Jesus. E, de fato, em muitos países, em muitas regiões, a história de Jesus não é conhecida. O nome de Jesus não é conhecido. Os fatos que envolveram a vida de Jesus não são fatos conhecidos. E quando você compara em muitos ambientes a vida de Jesus, ou o conhecimento que as pessoas têm da vida de Jesus com o conhecimento que as pessoas têm da vida de Davi, em muitos lugares as pessoas conhecem mais a vida e a história de Davi do que os feitos e a história, a trajetória de Jesus. Davi é um homem muito conhecido, é um personagem bíblico muito conhecido. Mesmo nos ambientes seculares, se fala a respeito de Davi, a respeito dos seus salmos, a respeito das suas obras, a respeito da batalha emblemática entre Davi e Golias. Então Davi é um personagem bíblico inigualável. Todos os pregadores já pararam para analisar a biografia de Davi. Aqueles pregadores que gostam de fazer sermões biográficos, todos os pastores, se não todos, uma boa parte, já parou para fazer um estudo em série dos eventos que permearam a jornada de Davi. Então Davi é singular de fato e de verdade. E a história de Davi começa quando ele, de uma família pequena de Belém, no sul de Israel, na região de Judá, Davi recebe lá na sua casa, ou melhor, a sua família recebe na sua casa o grande líder espiritual e religioso de Israel chamado Samuel. E diz o texto bíblico que o Samuel tinha ido à casa de Davi, a casa daquela pequena família belemita de Judá, para ali ungir e consagrar um rei para Israel. E diz o texto sagrado que o Davi nem foi contado entre os principais filhos de Jessé. Cada um vai dizer uma coisa. Tem teólogo que vai dizer que o Davi não foi contado porque ele era bastardo, ou seja, era um filho adulterino, e aí o Jessé tinha uma resistência a ele. Outros vão dizer que ele era o menor, não era comum ao menor participar das solenidades que envolviam os adultos. Nós não sabemos a razão. O que nós sabemos é que quando houve aquela ceia, aquele encontro em Belém, o profeta Samuel foi ali na casa de Jessé para ungir e consagrar o rei, e o Jessé não apresentou Davi de imediato. Ele passou todos os filhos, e só por derradeiro, como Deus não confirmou nenhum dos filhos de Jessé, então Samuel orou a Deus e perguntou: Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor me mandou aqui para consagrar um rei, e esse rei não me aparece. E aí Deus diz: pergunta para Jessé se ainda há algum jovem, pergunta para Jessé se ainda há algum filho, pergunta para Jessé se ainda há algum mancebo. E diz o texto sagrado que o Jessé, quando ouve essa pergunta, ele diz: sim, existe um, Davi. Ele é o menor da casa e ele está pastoreando ovelhas. E o Samuel então fala uma das mais belas expressões da Bíblia. Ele diz: então nós não nos assentaremos à mesa até que este menino esteja conosco. Diz o texto sagrado que o Jessé o manda chamar. O Davi vem todo caracterizado, todo marcado, maculado pelo trabalho árduo do campo, como
pastor de ovelha, e quando Davi adentra naquela casa, naquela tenda, muito provavelmente, quando Davi adentra naquele ambiente, o profeta Samuel é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que aponta para Davi e diz para Samuel: Samuel, é este o homem. Pega o azeite que você tem, Samuel, e deita na cabeça dele, porque é esse menino que eu vou fazer rei de Israel. Aleluia! O profeta Samuel então pega o azeite, o chifre de azeite, e ele deita aquele azeite na cabeça de Davi. O azeite desce sobre a cabeça, o rosto, a barba, a roupa de Davi, e a partir daquele dia o Davi foi consagrado, foi separado, foi ungido rei de Israel. Daí Davi só teve sucesso, porque imediatamente após esta unção, esta consagração, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ou seja, mais do que apenas ser ungido, fática e fisicamente com óleo, Davi foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, de fato, de verdade. E aí, diz as Escrituras Sagradas que o profeta Samuel se apartou de Davi, e algum tempo depois, nós não sabemos precisar quanto tempo, mas algum tempo depois, estourou uma guerra. Os filisteus queriam tomar o controle de Israel, e o rei que estava no comando, Saul, se viu numa situação difícil, porque a proposta de guerra dos filisteus era uma proposta de guerra um tanto difícil de encarar. Eles disseram: nós não vamos lutar, ou não vamos colocar para lutar aqui exército contra exército, vamos fazer uma guerra inédita. Nós vamos colocar um homem nosso contra um homem de Israel, e será que o homem que vencer a nação que ele está representando é a nação vitoriosa, e o outro povo vai se submeter ao povo vitorioso. E diz o texto que eles tinham uma fera enjaulada lá por nome de Golias, de Gate, um homem que não pertencia às tropas filistias, mas que trabalhava prestando serviços para o exército filisteu. E diz o texto sagrado que esse homem todos os dias acordava de manhã, e uma vez de manhã e uma vez à tarde ele saía do arraial dos filisteus, descia até o vale de Elá e olhava para o exército de Israel que estava nas montanhas de frente de Elá. E diz o texto que o filisteu chamado Golias exclamava em alta voz e dizia: há porventura alguém no meio do exército de Israel que seja homem suficiente e que desça esse vale e me enfrente? E disse que durante 40 dias, quando os israelitas ouviam a voz de Golias, ao invés deles se revoltarem, eles ficavam cada dia mais temerosos, angustiados. O próprio Saul não queria se arriscar, o Jonatas, filho de Saul, rei, não queria se arriscar também, e Israel passou esses 40 dias na angústia. Aí Jessé, pai de Davi, chamou Davi lá em Belém, disse: Davi, vá até o campo de batalha, e lá no campo de batalha você vai levar comida para os seus irmãos, uns queijos para o capitão da batalha, chefe do exército de Israel, e você vai ver como estão os seus irmãos, e terminando você volta. E diz que o Davi está lá distribuindo os presentes, os dotes, os dons que o seu pai havia mandado, e de repente ele ouve a voz do incircunciso, ele ouve a voz do Golias, mas na mente, no coração de Davi, ao invés daquela voz produzir assombro e medo, produziu revolta e angústia. E o Davi chamou um irmão dele e disse assim: vem cá, quem é esse incircunciso, pecador, leviano? Quem é esse gentil? Quem é esse homem para se levantar contra o exército de Israel, o povo do Deus vivo, filho de Abraão, Isaque e Jacó? Quem é esse homem para vir combater e
levantar contra o exército de Deus. E diz a palavra de Deus que os irmãos lhe explicaram, e aí o Davi falou: é mesmo? Ele está há 40 dias já, hoje é o último dia dele. Diz o texto que o Davi chegou para o Saul propôs a ele uma revestidura para o seu corpo, uma armadura. Não deu certo. Davi dispensou esse aparato e disse que o Davi foi como ele ia sempre enfrentar as suas batalhas, crendo no Senhor e com os poucos instrumentos que possuía um pastor, apenas um cajado, uma funda e algumas pedras. E diz o texto sagrado que quando Davi está descendo para enfrentar o Golias, alguém chama o Davi e diz: Davi, é o seguinte, se ganhar desse Golias aí, se ganhar desse gigante, a bênção vai ser a seguinte: primeiro, você vai ganhar a mão da filha do rei em casamento. Segundo, você vai se tornar chefe do exército de Israel. E terceiro, você vai isentar a sua família de tributos. E diz que o Davi, tomado de coragem, desceu, pegou naquela pedra, pegou naquela funda e, tomado pelo Espírito Santo, lançou a pedra. E diz que a pedra veio na fonte de Golias, o Golias caiu e o Davi não titubeou, correu, arrancou a espada da bainha do próprio Golias, cortou-lhe a cabeça e levantou a cabeça lá no vale de Elá. Aleluia, glória a Deus. Deus deu uma grande vitória. Aí o Davi foi coroado, exaltado. O Davi se tornou genro do rei, passou a morar no palácio. O Davi se tornou chefe do exército de Israel. E o Davi ainda recebeu a dádiva de isentar a sua família de todos os tributos. Diz a palavra de Deus que o Davi foi engrandecido por Deus. Aí o Saul começou a sair para as guerras e o Davi também para as guerras. E quando os dois voltavam trazendo os saldos das batalhas, as mulheres hebreias, percebendo a singularidade de Davi, as mulheres hebreias começaram a cantar: Saul matou 10 milhares, mas Davi matou os milhares de milhares. E começaram a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. E isso foi trazendo exaltação, notoriedade, grandeza, honra para Davi em todo o cenário nacional. O Davi se tornou um homem poderoso, um homem grande, um homem extraordinário. Imagina, né? Genro do rei, comia do bom e do melhor no palácio, vestia as melhores roupas, tinha à sua disposição os melhores meios de locomoção, tinha à sua disposição uma liberdade de negociar, de representar o rei diante de todas as nações. O Davi ainda havia abençoado a sua família pregressa, a família da qual ele saíra, e o Davi tomava conta do exército de Israel, exaltado. O Davi estava muito bem. Esse bem-estar de Davi, essa grandeza de Davi, esse esplendor, essa exaltação de Davi começou a produzir no coração de Saul uma inveja, um ciúme terrível. E o Saul começou a se entristecer pelo sucesso de Davi. O Davi progrediu, o Saul abriu a porta, mas quando o Saul viu que o Davi estava lá em cima, o Saul se encheu de furor, de angústia, de inveja e começou a investir contra a vida de Davi. As investidas de Saul foram inúmeras. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós percebemos que o Saul começou a perseguir Davi dentro de casa de forma severa, até que um dia genro e sogro estavam na mesa, e diz o texto sagrado que havia uma lança ali naquele ambiente, e o Saul pegou na lança, e ele, tomado de um ódio, de um ciúme, por causa do sucesso e da bênção de Deus que repousava sobre Davi, o Saul lançou-lhe aquela lança, e o Davi escapou da lança, fugiu, e ele saiu correndo. Ele debandou, abandonou o palácio, ficou sozinho, escondido. No tempo que o Davi estava no auge, no tempo que o Davi estava muito bem lá no palácio, vivendo,
entre a monarquia judaica, o Davi conseguiu um grande amigo. E quem era esse grande amigo? O Jonatas. Jonatas amou Davi. Diz o texto que o Jonatas amou Davi de verdade. E o Jonatas, irmãos, ele entendeu que apesar da linhagem do rei, apesar da monarquia ser uma herança por ocasião da linhagem genealógica, o Jonatas entendeu que ele, por uma questão natural, tinha o direito de herdar, mas por uma interferência de Deus, por uma ordem de Deus e por um ato soberano de Deus, rompendo aquilo que é natural, o Jonatas entendeu que ele não seria o rei e que Davi seria o rei. E o Jonatas cuidou de Davi, abençoou Davi e amou Davi. E diz o texto sagrado que o Jonatas faz uma coisa: Saul dá uma festa, e o Davi não sabe se volta ou se não volta. E aí o Jonatas procura Davi lá escondido e faz uma proposta. Diz: Davi, fazer o seguinte, queria falar uma coisa para você. Vamos fazer o seguinte: eu vou conversar com o meu pai, vou ver como que o Saul está, como o meu pai está. Se o meu pai estiver com um coração odioso em relação a você, então eu vou pegar uma flecha e vou jogar longe, e você suma daqui. Mas se meu pai estiver com um coração abrandado e estiver desejando a tua presença, então eu vou jogar uma flecha aqui pertinho. E diz que o Davi ficou escondido, e aí a festa ficou rolando, e Davi escondido lá fora do palácio. Daqui a pouco o Jonatas apareceu na sacada. Aí o Davi falou: opa, vamos ver. E ele pegou a flecha, o arco, e disse que o Jonatas começou a levantar, e ficou entendendo que ele já não tinha mais lugar no palácio. E o Jonatas lançou longe, e diz o texto que a flecha caiu longe. Ao cair a flecha longe, o Davi entendeu que naquele palácio ele não poderia mais habitar em segurança com Saul. Aí o Davi fugiu, saiu correndo, desesperado, sem nada, sem ninguém, e ele encontrou abrigo em uma caverna. A Bíblia dá o nome dessa região, a caverna da região de Adulão. E diz o texto que Davi se abrigou naquela caverna e esteve por ali algum tempo. Davi, irmãos, ele é um arquétipo de cada um de nós. Ele é um exemplo, ele é um símbolo de cada um de nós. Muitas vezes Deus vai nos abrindo portas, nós vamos sendo abençoados, nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, e quando nós estamos lá em cima e começamos a sentir a segurança do bom status, vem Deus, nos surpreende, permite situações, e essas situações nos lançam lá para baixo, e a gente também vai obrigado para as cavernas da vida. Várias vezes Deus faz isso, várias vezes Deus fez isso, e várias vezes Deus vai fazer isso. Todas as vezes que Deus nos abençoar e que a gente começar lá em cima, lá no auge, lá no topo, no pedestal, nós nos sentirmos seguros naquela posição, nós nos sentirmos em paz, tranquilos, enxergarmos e percebermos solidez nos nossos pés, e a gente sentir que aquela situação não pode mudar por nada. Então Deus, irmãos, puxa a nossa estrutura, puxa as nossas bases e nos permite entrar nas cavernas da vida, nas cavernas de Adulão, que muitas vezes se apresentam para nós. Davi estava muito bem, e da noite para o dia foi para a caverna. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Muitas vezes nós estamos muito bem, mas Deus permite alguma coisa, Deus propõe alguma situação, e nessa situação Deus nos tira desse ambiente de conforto, de segurança, desse ambiente, aleluia, onde nós só não percebemos perigos, e aí Deus vai nos propõe um momento a sós com Ele nas cavernas da vida. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Davi foi para a caverna. De vez em quando Deus me leva para a caverna.
E de vez em quando Deus leva você também. Agora, na caverna, Davi vai aprender 3 lições importantíssimas. Lições estas que eu acredito que dão para nós um norte em relação ao porquê Deus às vezes permite que a gente atravesse as cavernas da vida. A primeira grande lição que Davi vai aprender em Adulão é que nas cavernas da vida Deus propicia um momento de integração familiar. Eu acho interessante, porque enquanto Davi está no palácio, seus pais estão longe. Enquanto Davi está no palácio, seus irmãos estão longe. Mas quando Davi vai para a caverna, diz o texto aqui que os irmãos de Davi ficaram sabendo, os pais de Davi ficaram sabendo, e ou por medo do que viria de Saul, ou por algum constrangimento, que nós sabemos é que os pais e os irmãos de Davi abandonam os seus lugares originais, os seus lugares em que estavam, e procuram Davi e vão sofrer com ele lá na caverna de Adulão. Nas cavernas da nossa vida, Deus propicia um momento, uma ocasião para que haja integração na família, para que se quebre as diferenças familiares, para que se trabalhe aqueles desajustes familiares. Deus nos lança nas situações difíceis da vida para nos integrar mais à nossa família, aos nossos. É isso que o Davi aprende. Enquanto ele está no palácio, ele come do bom e do melhor, mas os irmãos dele continuam na guerra. Enquanto ele está no palácio, ele veste o melhor, mas os irmãos dele continuam em situações limitadas lá no campo, numa vida simples de campo. Mas quando Davi vai para Adulão, os irmãos e os pais de Davi se aproximam dele, e Davi experimenta uma grande integração familiar para a glória do Senhor. Nós somos em 18 filhos, eu não canso de falar isso. Deus levou 3, temos 15 filhos, e lá em casa cada um quer viver por si. Cada um quer encarar a vida do jeito que acha melhor, do jeito que entende, que interpreta, que compreende ser a melhor forma de viver. E aí cada um vai vivendo para um lado, outro para o outro, mas de tempo em tempo Deus sopra lá na minha casa, e Ele nos lança nas cavernas. Por um lado é muito triste, porque geralmente a gente tem perdas, a gente tem angústia, a gente tem noites mal dormidas, tristezas, tem tudo, traumas. Mas por outro lado, nós presenciamos uma integração, uma união no momento de aproximação da vida. Ano passado, em agosto, nós perdemos um sobrinho. Meu sobrinho foi assassinado aqui em Jandira. E ele era um menino muito ativo, que participava de todas as casas. Quando nós recebemos a notícia, nós ficamos muito tristes, abalados. Um menino de 16 anos. E aí depois, teve toda aquela correria, no dia do velório, me deram a oportunidade para eu ler um texto, e eu li aquele texto. Salomão fala que é melhor estar no velório do que estar em festa. E eu disse que se eu podia tirar uma lição prática daquela situação, era que nas festas, nos aniversários, a minha família não se reunia, mas naquele velório, em nome da morte, por causa da morte, toda a família estava reunida. Somos em 15 irmãos, mais cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, e aqueles agregados que sempre vêm, dificilmente ajuda esse povo. Mas no dia do luto, no dia da caverna de Adulão, era todo mundo lá se abraçando, se beijando, dando apoio para o outro. Por isso que Salomão fala, olha, são melhores os dias de luto do que os dias de festa, porque a festa traz distensão, mas esses lutos, essas lutas, essas cavernas, levam a família para perto.
Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Talvez você esteja aqui esta noite e você diga: pastor, eu estou passando por uma grande caverna. Saiba, Deus está no comando dessa situação e Deus vai usar essa situação para trabalhar na sua família em nome de Jesus. Nós temos um irmão, Davi. Davi não queria vir para o Evangelho de jeito nenhum. Você falava com ele do Evangelho, ele desdenhava, esnobava, dizia: conversa aí, para com essa palhaçada, vamos conversar sobre outra coisa. Você insistia, e ele muito duro, aí, e sempre distante da família, duro. E aí de repente foi constatado lá na casa dele um câncer. A esposa dele desenvolveu câncer no pâncreas. Como fruto desse desenvolvimento, houve uma comoção muito grande. Os médicos tiraram a nossa esperança, a nossa família se ajuntou, a família da minha cunhada também se ajuntou, e a gente começou a clamar, a suplicar a Deus, a fazer reuniões nas casas. Ele ligava para mim lá no hospital de noite e dizia: Henrique, puxa uma oração aí, pede para os irmãos orarem, e angustiado. Mês passado estava ele e as minhas duas sobrinhas descendo as águas batismais. Glória ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem propósito nas cavernas da nossa vida. Deus usa as cavernas da nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio de verdade. Deus não nos leva para as cavernas porque Ele gosta de brincar com o nosso sentimento. Deus não nos leva para lá porque Ele é um déspota, um tirano, um aproveitador. Não. Deus nos leva para trazer integração para a família, união e aproximação. Levante a sua mão, meu irmão, esta noite. Levante a sua face, levante a sua voz. Dê uma palavra de adoração, de celebração, de enaltecimento a esse Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Davi aprende. Ele aprende que nas cavernas da vida Deus integra a família. Deus integra, irmãos. Deus quebra diferenças. Une casais, une pai com filho. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Segunda lição importante que o Davi vai aprender aqui é que nas cavernas que a gente atravessa na vida, Deus nunca nos deixa só. Ele sempre está conosco, por meio de pessoas de carne e osso. Deus está conosco no sentido espiritual, está conosco no sentido místico, está conosco no sentido abstrato, mas Ele está conosco também por meio de homens e mulheres de carne e osso que Ele levanta para nos apoiar nas cavernas da nossa vida. É isso que Davi descobre aqui. Diz o texto que quando ele entra naquela caverna, ele passa uns dias vivendo uma angústia terrível, mas depois, olha o que diz o versículo 2: e ajuntou-se a ele, ajuntou-se a Davi, aproximou-se de Davi, aleluia, todo homem que se achava em aperto, endividado, de espírito dele desgostoso, e ele se fez chefe entre eles, e eram todos uns 400 homens. As cavernas da nossa vida, Deus não nos deixa só. Ele está conosco no sentido espiritual, está conosco como nosso consolador, está conosco em espírito, mas Deus também está conosco levantando pessoas de carne e osso para nos apoiar. Eu acho interessante como Deus tem essa característica, porque a gente pensa assim, que Deus vai mudar a nossa realidade a partir de pessoas que vivem em uma outra esfera social, socioeconômica, que a gente, quando na verdade, quando Deus quer estar conosco,
pessoas que ninguém daria nada por elas. Mas são essas pessoas que se aproximam de nós nesses momentos. A gente percebe essas pessoas nos percebem e elas se transformam em grandes colunas da nossa vida. Deus não nos deixa sozinhos, irmãos. Deus não nos deixa só. Não, Deus não nos abandona nas cavernas da nossa vida. Ele sempre levanta um, levanta outro. Aleluia, que se ajunta a nós, que se aproxima. Aleluia, que dá um abraço, que dá um beijo. Aleluia, quantas vezes eu me lembro que minha mãe tinha uma mania. Eu nunca esqueço essa mania boa da minha mãe. Às vezes a gente estava chorando por alguma situação e aí minha mãe não falava nada, mas ela chegava perto da gente assim, dava uma passada com as mãos dela, nas nossas costas assim. Ela não falava nada, ela não falava, para de chorar, isso vai passar, não falava nada. Mas ela gostava de passar as mãos nas costas assim, e aquela massagem dela nas costas era maravilhosa, maravilhosa. Aleluia, maravilhosa. Eu estou chorando agora. De vez em quando eu dá vontade de ligar para ela e falar, mãe, não tem como a senhora fazer aquela massagem. A senhora fazia. Quando eu estava naqueles dias angustiantes da minha vida, ela não falava nada, mas ela passava a mão nas costas, e aquele passar as mãos nas costas, como eu senti a presença da minha mãe. Como se ela me tirasse daquele poço e me jogasse lá em cima. Eu me sentia protegido, defendido, amparado. Ela não falava nada. Aleluia, aleluia. Então, quando a gente está passando pelas cavernas da nossa vida, Deus levanta homens para se ajuntar a nós, nos passa a mãozinha nas costas, olhar para nós e dizer, vai dar certo, tranquilo, Deus está no comando, Deus vai revirar esse quarto. Aleluia! Você não vai ficar sozinho, meu irmão, na caverna da sua vida, você não vai ficar sozinho. Deus vai levantar alguém, Deus vai mobilizar alguém, e essa pessoa será um agente de Deus para a sua vida, para te consolar, para te esforçar, aleluia, para te trazer ânimo, para que você se levante, aleluia, e permita Deus cumprir em você todos os desígnios e propósitos dele. Amanda, Shurimanda, Labashura, Makanda, Deus não nos deixa só. Deus não nos deixa só. Nunca. Aleluia. Ele não vai deixar você sozinho. Vai colocar alguém no seu caminho. O Elias se achou só e Deus falou assim: vai lá para Serepta. O que tem lá? Lá tem uma mulher lá, viu? Aí o Elias chega, pensou que a mulher era herdeira de uma grande fortuna. A mulher estava endividada. Aí o Elias vê a situação da mulher, a mulher fala: ó, profeta, você está chegando aqui, mas a minha situação não é uma das melhores, não. Estou com um pouquinho de madeira aqui, que até madeira está escassa. Eu tenho um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, e eu vou comer, vou assar esse bolo aí, vou assar essa pororoba aí, e vou comer, vou dar um pouco pro meu filho, e acabou, não tem mais, não tem colheita, não está chovendo, não tem onde comprar, não tem indústria para trabalhar, não tem artesanato, não tem nada para fazer, a gente vai morrer. Diz que o profeta revestido falou: não, Deus falou que você vai cuidar de mim, pode ir lá e fazer para mim, traz para mim. E Deus disse para você que não vai faltar farinha na panela, nem o azeite na botija. Aleluia, Deus cuida de Elias, usando uma pergunta: Deus levanta seus servos para cuidar da gente. Aleluia, Deus levanta seu povo, Deus levanta seus escolhidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi estava sozinho ali, irmãos. Aleluia, sentindo sozinho, numa situação difícil. Mas Deus levantou homens, 400 homens. Deus vai levantar pessoas para estarem com você, irmão. A terceira e última lição que o Davi aprendeu aqui, eu penso que foi a mais importante de todas elas. Que não importa a situação que o servo de Deus esteja, ele sempre será fonte de bênção para as pessoas. Aleluia! Aleluia! É interessante, o texto diz que os homens eram endividados, os homens eram angustiados, os homens eram a escória, mas eles se aproximaram de Davi. Davi percebeu o potencial desses homens. Ele se levantou como chefe, organizou a mente, organizou o coração daqueles homens, organizou a família daqueles homens,
deu armas, aleluia, treinou aqueles homens, e quando aqueles homens estavam prontos, Davi saiu da caverna de Adulão com um exército. Aí o Davi, não é besta nem nada, falou: Golias prestava serviço para os filisteus. O que eu vou fazer? Eu vou prestar serviços também para as nações. E o Davi saiu entregando cartãozinho: defende-se fronteira, né? Fez os cartõezinhos, não tinha cartão, estou exagerando. O Davi saiu vendendo, falou: vai lá naquele rei lá e fala para ele que a fronteira dele está muito ameaçada. Eu tenho 400 homens aqui capazes de defender a fronteira dele. Se ele nos fornecer aí, sei lá, não precisa fornecer dinheiro não, a gente não quer moeda. Fala para ele mandar uns panos para a gente, que a gente tem costureiro aqui. Fala para ele mandar uns cabritos para a gente não faltar comida, os cereais, os negócios, e a gente vai defender. E diz que o Davi começou a prestar serviços defendendo. Até o dia que ele encontrou Nabal, que era carmelita, que estava lá no Monte Carmelo, e disse que o homem tinha um rebanho extraordinário, que sempre roubava ovelhas dele, até que ele se chegou lá, o Davi se chegou e falou: Nabal, se você pagar para a gente, a partir de hoje não vou roubar mais nada de você, a gente vai cuidar do seu rebanho. E Davi começou a fragmentar aqueles homens, uma parte defendia o exército daqui, outra parte sempre defendia. Interessante, o Davi se viu nessa agitação, nesse trabalho de freelance dele, de prestador de serviço militar dele. O Davi se viu defendendo o próprio rei filisteu. Ele defendeu o rei de Gate, ele defendeu o rei, aleluia, lá da onde o Golias morava. Aí Davi estava prestando aqueles serviços, e enquanto isso, ele não estava percebendo, nem os homens dele, mas Deus estava montando, construindo um grande gerente, um grande administrador em Davi, um grande exército de Davi. Aleluia! Até que o Saul morreu, Deus cumpriu com a sua promessa, Davi se tornou rei de Hebron, rei de todo Israel. Quando Davi se tornou rei, ele pegou esses 400 homens, dividiu nas principais cidades e os fez líderes políticos das suas principais cidades. Não importa, irmãos, a situação que a gente esteja, nós sempre podemos ser fonte de bênção. Fala isso para o seu irmão: o alvo de Deus em você é que você seja fonte de bênção para as pessoas. Davi está lá na caverna, ele vê a sua família integrada, vê Deus colocando pessoas ao seu lado, e ele se vê se transformando em uma grande fonte de bênção para as pessoas. A gente acha que a gente só pode abençoar quando está abençoado, né? Nessa forma como a gente pensa, não. O crente é abençoador em todos os ambientes, em todas as condições que ele viva. Ele deve ser uma fonte de bênção. Ele deve ser uma fonte de bênção. Pergunta para o seu irmão: você tem abençoado pessoas? Quando as pessoas lembram de você, elas estão agradecendo a Deus ou estão chorando diante de Deus? Paulo fala muito disso, né? Ele fala: quando eu me lembro de você, eu dou graças a Deus. Quando lembram de você, elas percebem quão abençoadora, quão bondosa pessoa você é, ou essa pessoa não consegue perceber em você nenhuma graça, nenhum ato de misericórdia, nenhum ato de bondade. O ideal de Deus é nos transformar do mesmo jeito que transformou Davi. Lá naquela situação difícil, Deus fez de Davi um agente de bênção. Paulo, lá no momento do naufrágio, indo para Malta, ele era preso também, ele estava numa situação difícil, mas ali caiu em desespero. 266 pessoas achavam que ia morrer, mas ali diz a Bíblia que ele se levantou e disse: homens, vocês já estão há 3 dias sem comer, vocês não podem ficar sem comer. Comam, façam a refeição de vocês, porque o anjo de Deus me apareceu esta noite e disse que essa embarcação vai perecer, esses bens aqui vão perecer, mas ninguém vai morrer. Deus vai sustentar a todos. Paulo lá na prisão animou todo mundo, aleluia, e eles chegaram em segurança na ilha de Malta para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus está lá na caverna de Adulão dele, a cruz, e ali na cruz, um quer saber da salvação, mas o outro quer. E ali na cruz, na caverna de Adulão de Jesus, que é a cruz, Jesus é a gente de bênção.
eu posso ser uma bênção onde eu estiver. Não importa a minha situação, eu posso ser uma bênção. É isso que Deus deseja de nós, que a gente seja uma bênção em todas as situações que a gente viva nesta vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Glória a Deus.